O anime começa com um garoto falando que se tem uma coisa que ele gosta é comédia romântica. Principalmente aquela entre amigos de infância. O problema é que tudo aquilo é uma farsa. Algo assim nunca vai acontecer com ele. A bonitinha, coradinha e pequenininha esquece. A ruiva querendo ser sua esposa nunca vai acontecer. A fofinha, mas com mente suja, essa daí pode até ser mais fácil, mas não vai acontecer com você não, meu garoto. Nosso garoto recebeu uma missão. Procurar alguém que ele realmente ama. A cena muda pro quarto dele, espirrando de manhã cedo. Tava fazendo maior frio. Mas, de repente, uma garota fortíssima se grudou nele. Obviamente que ele ficou assustado. O que é que essa maluca tá fazendo aqui? De repente, ele caiu em cima dela e sentiu as frutas. Mas ele pensa que quase sempre tava assim. O maldito tá me querendo fazer inveja. A partir daquele momento, eles vão partir pra cena romântica de um anime de romance. Ih, sacana. Eu pensei que ele ia beijar mesmo, mas ele apertou a boquinha dela, coitada. O nome dessa beldade aí é Minamu Shio, enquanto do nosso garoto é Eiyu. A coitada ficou assustada, perguntando o que esse safado tava querendo fazer com ela, lazarento. Mas ali é o quarto dele e ela responde que a culpa é dele de não ter trancado a fechadura da porta. Tá bom então. Ele mandou ela ir embora, mas por algum motivo essa louca tá querendo sair pela janela. Mas de repente o vento soprou e acabou mostrando a caçola de velho que ela usa. A coitada ficou toda envergonhada. É dito que eles estão juntos desde molecote, pequeno ainda, quando mamava. Então, pra ele começar a ver a Shio como uma garota normal depois de tanto tempo é basicamente impossível. Mas só de lembrar daquela cena, ele ficou todo empolgadinho. Ele ia saindo quando de repente ela apareceu agarrando no bracinho dele com essa fruta e ainda ficou mexendo. Essa garota aqui tá na maldade. Olha só a cara que ela tá fazendo. Essa daí é a vida difícil que nosso garoto tem que levar. Então troca comigo aí, seu maldito. Eles estavam indo pro colégio grudadinhos, mas o miserável tá pensando coisa errada. Se ela descobrir, ele tá ferrado. Mas por algum motivo, ela tá toda coradinha se perguntando por que diabos ele não tá ficando nervoso. Parece até que ele não tá sentindo o mangostim. Começou a puxar o braço dele, mas nosso garoto é Shed. Ele fala que ela tava atrapalhando a caminhada dele. Coitada, ficou de cara no chão. Ela tava fazendo de tudo pra deixar ele em tentação, mas não tava conseguindo. Acordou cedinho, arrumou o cabelo e testou até a brisa do vento pra ver o momento certo dele ver a caçola dela. Mas não importa o que aconteça, ela vai conquistar o coração do nosso garoto. De repente, ela tropeçou e puxou nosso garoto, que caiu em cima dos melões macios que ela possui. A garota esperta leu isso no mangá de romance do nosso menino. Ela deu um gritinho e perguntou onde é que ele tava colocando a mão. O Eiyu levantou, deu uma apertadinha ali que não pode faltar pra testar e disse que não tava pegando em nada. E mandou essa louca olhar pra onde é que ela anda. A Shio ficou de boca aberta, não deu certo não. Mas óbvio que nosso garoto ficou extremamente nervoso. Ele tem que ficar firme e forte. Mas ela ainda não desistiu. Usou a arma secreta, carinha fofinha. Ela disse ter torcido o tornozelinho, coitadinha, tão bonitinha. Uai, ele deu uma olhada e não tinha nada de errado aqui não. E que posição é essa? Mas ela se pergunta do porquê diabos ele tava andando com um kit de primeiros socorros. Nosso garoto responde que é porque ela sempre foi assim, desajeitada, tropeça em tudo. A coitada ficou toda coradinha e ele sabe bem mexer no coração dela. Ele tava indo embora quando de repente ela acabou pegando na mão dele. A coitada ficou nervosa e fala que não é como se ela não tivesse conseguido andar nem nada do tipo. É meio que ele vai demorar muito e então ela vai ter que arrastar ele e tal. E fala que o tornozelinho dela ainda tá doendo. Olha essa coxa. Sendo assim, ele não tem outra escolha a não se aceitar, né? Que escolha difícil. Mas ele pensa que são amigos de infância e não importa o quão próximos eles fiquem de um romance, ele simplesmente não pode atravessar essa barreira. De repente, eles chegaram na rua principal que tava lotada de gente. E se eles continuarem andando de mão dadas, todo mundo vai pensar coisa errada. Nosso garoto ficou nervoso demais e essa louca ainda entrelaçou os dedos na mão dele. Parece que ela não sabe onde é que isso tudo vai levar. Mas de repente eles ficaram assustados. Uma garota chamada Akira tava olhando eles dois de mão dadas. Eles tentaram falar que era um engano, mas ela responde que não consegue acreditar. Pediu até pra tirar uma foto, foi pegar o celular, mas tava com a mão tremendo porque o Eiyu tentou ajudar, mas ela mandou ele não chegar perto. E é bom que ele não esteja rastejando pra Shio. Ih, rapaz, é ciúmes. Ainda chamou ele de macaco safado. Que é isso, dona menina? Macaco? Ela tava indo embora, mas nosso garoto tentou impedir e acabou pegando o que não tem, porque a menina é uma tauba. A mulher ficou boladona e sentou a bolsa na cara do maldito pervertido. Toma aí, otário. A Shio, coitada, teve que falar que aquilo tudo foi mal entendido. Ela só tava ajudando ele a andar mais rápido. E nosso garoto responde que é isso mesmo, foi tudo culpa dela. A Akira acreditou e foram embora, mas os dois ficaram nervosos.
juntos. A Shio pensa que ela era a única que havia ficado com vergonha, enquanto o Eio pensa que ela não quis dizer nada com aquilo. Se ele tivesse continuado de mão dadas com ela, ele tava ferrado. É óbvio que ele nunca vai viver em uma comédia romântica com sua amiga de infância. A Kari, coitada, caiu de joelhos na rua. Ela pensou que sua amiga de infância havia deixado ela pra trás. Olhou uma fotinha ali com o nosso garoto se perguntando o que ela deve fazer. Desse jeito, aqueles dois vão acabar ficando juntos. Ela tem que parar de ficar sentando a mão na cara dele e chamando ele de macaco safado. Mas ele é um macaco safado mesmo. Só de lembrar dele pegando no cachinho de uva que ela tem, ela ficou toda coradinha. A coitada tava se perguntando se ele fez aquilo pra fazer uma comparação. Mas se for pra comparar com o da Shio, não tem graça não. Mas isso não vai ficar desse jeito não, ela vai fazer ele assumir a responsabilidade de quê, menina? Enquanto a Shio tava pensando que da próxima vez vai fazer ele ficar todo exercitado, se é que você me entende. Enquanto esse trouxa tá querendo esconder esse sentimento porque são amigos de infância. Tempo depois, a Kari tava falando que isso era nojento. Ele comprou o mesmo suco que ela. Eu acho que você já percebeu que esses dois aí não se dão nada bem e começaram a brigar de novo. A Shio teve que intervir ali, senão o negócio aqui ia ficar feio. Mas alguém chamou ela pra falar sobre o comitê, então ela teve que sair. A Akira fala que se um certo alguém abaixasse a bola, ela até poderia aceitar a amizade dele. Enquanto ele responde que alguém ali poderia ser mais simpática, né? Obviamente que por dentro ele tava se perguntando por que tava falando daquele jeito com ela. No passado eles sempre foram grudados, mas hoje em dia ela sequer considera ele seu amigo. Agora eles estavam no mesmo colégio do ensino médio e as coisas não podem continuar assim não. Ele tentou devolver o suco que ela acabou trocando, mas a menina é irritante e fala gritando. Alguém poderia sentar a mão na cara dela, mas por dentro ela tava se achando uma idiota. É o que você é, uma idiota. Ela queria que ele notasse quando ela se veste bem. Até compra o mesmo suco que ele só pra arrumar assunto. Desculpe, você não é idiota mais não. Mas talvez não tenha problema ser um pouco mais amigável com ele. Ela iria abrir o suco, mas o Eio abriu no mesmo momento que ela e ela simplesmente ficou irritada assim do nada. Ele tentou avisar que aquele dali era o suco dele, mas ela foi lá e meteu os lábios gigantescos e ficou toda coradinha. Essa foi a primeira vez que ela deu um beijo indireto, tava até saindo fumaça da cabeça. Mas pra não ficar pra baixo, ela fala que aquela dali não foi a primeira vez dela não que deu um beijo indireto. Ou o que? Ele pensa que ela tá no primário? Ainda pergunta se por acaso ele é virgem. Que é isso, menina? Tá falando de signo? Isso é coisa de pagão. Na hora ele ficou assustado. Como assim essa menina tá metendo louco? Mas pergunta se ela já tem experiência com essas coisas. Obviamente que ela responde que sim. Pra ela isso daí é mamão com açúcar. Do nada o Eio grita que pra ele também é facinho. A coitada tava quase chorando. Como assim? Ele já beijou alguém? Sendo assim, ela mandou ele provar que agora é com ela. A cena corta pro corredor. Os dois estavam se tremendo mais do que cana verde no verão. Mas ela mandou ele adiantar o passo antes que alguém apareça e atrapalhe tudo. Mas a coitada parece até uma britadeira de tanto tremelique. Sendo assim, ele pegou no ombrinho dela e na hora do vamos ver, ele deu pra trás. Obviamente que ele revela que era mentira e ele nunca fez isso não. Então, se ela quiser, pode rir da cara dele, ele não liga. Mas de repente, a expressão dela mudou completamente. Ela ficou toda eufórica. Aquela dali era a primeira vez do nosso garoto. Pegou no rostinho dele, deu uma levantadinha na perninha e foi pro beijo, mas na hora a desgraça da Shio apareceu. Eu pensei que ela fosse meter a mão na cara dele, mas ela tirou um cabelinho que tava ali. A Akira tentou dar um passo pra trás, mas acabou tropeçando na vassoura e caiu de bunda no chão. Que é isso aqui? É uma fralda? Nosso garoto começou a rir da cara dela, falando que ela não mudou nadinha. De repente, levou um soco na barriga pra largar de ser otário. Enquanto a Shio tava pensando que aqueles dois quase iriam se beijar se ela não tivesse aparecido. Ela não pode se descuidar, senão essa amiga fura olho aí e vai roubar seu macho. Tempo depois, os amigos do Yu tava falando que ele tem muita sorte de ter aquelas duas beldades como amiga de infância. Mas ele responde que nunca viu aquelas duas como pessoas do sexo oposto. Como assim, meu filho? Tu é gay? Ainda falou isso no momento que a Shio havia entrado na sala de aula. Ela ficou meio tristinha, coitada, mas desentender. Afinal, eles sempre foram juntos e pulou nos braços dele. Mas ele mandou ela soltar logo, pois estava maciando a carne dele com outra carne aqui muito mais macia. Mas ela responde que não tem problema não. Afinal, eles são amigos de infância. Aliás, ela pediu pra copiar a lição de casa dele, mas por algum motivo ela sentou no colinho dele. Como assim? Isso nunca me aconteceu. Ainda essa louca ficou mexendo no quadril e na hora sentiu a dor de sair do inventário. Mas ela responde que tava tudo bem se fosse nosso garoto. Como assim, maldito? Afinal, eles fazem aquilo desde a infância. Mas ela pensa que só fez aquilo porque ele havia dito que não vê ela como uma garota. Mas nunca imaginou que ele fosse ficar exercitado por sentar no colinho dele. Mas ela ficou feliz com isso e começou a atacar ele com mexidas pra deixar ele
todo derretido. Aguenta aí, protinha. De repente, aquela louca apareceu e decidiu sentar no colinho dele também pra fazer a lição. Como assim? E o pior é que as duas aqui parecem uma brincadeira e não param quietas. Desse jeito ele não vai aguentar. De repente, ele gritou e afastou as duas, mas tocou onde não deveria. Ele só toca onde não deve. Levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Mas da próxima vez, a Shio não vai deixar ele escapar. Enquanto a louca ainda consegue sentir o toque dele no quadril. Tá bom. E o episódio começa com o nosso garoto correndo e falando que adora comédia romântica entre amigos de infância. Mas, obviamente, ele sabe que isso daí é uma completa ficção e nunca vai acontecer com ele. Ele entrou no ônibus, mas estava lotado. E olha que é final de semana, mas estava muito cheio. De repente, uma linda garota acabou esbarrando nele. Ele pediu desculpas, mas sabe que essa daí é uma pessoa que ele deve evitar a todo custo. Mas o coração dele estava batendo muito forte. De repente, ela se virou e era a gracinha da Shio. Ela pergunta pra onde é que ele estava indo. Ele responde que até a padaria. Óbvio que ela fala que isso daí é uma grandiosa coincidência. Afinal, ela também estava indo pra lá. Mas nosso garoto estava mesmo era impressionado com a beleza dessa mulher. Ele não imaginou que ela sempre foi madura desse jeito. Agora madura como? Eu não sei. De repente, o ônibus deu uma freada muito estranha e ela acabou tropeçando. Óbvio que nosso garoto segurou ela, mas de um jeito bastante peculiar. E lógico que ela não perdeu a chance de se agarrar nele com suas melancias. Desse jeito aí vai matar o menino. Pegou na cintura e apertou. Isso daí é basicamente um abraço. O Eio tava lutando pra se manter firme e não pensar em nada muito esquisito. Mas o coitado tava lutando pra sobreviver e respirando rápido demais e ela percebeu. Chegou na orelhinha dele e perguntou se havia acontecido alguma coisa. Na hora o moleque entrou em choque, mas ele responde que não é nada não. E ela começou a provocar ele perguntando se tava enjoadinho. Afinal, ele sempre ficava enjoado dentro de veículos. Vem cá, ninguém escuta essa pouca vergonha não dentro do ônibus cheio de gente assim. De repente, ela se jogou e falou que vai fazer aquilo pra ele. Fazer o quê, dona menina? Uai, ela começou a fazer carinho na orelhinha dele e o moleque tava quase tendo um treco. Toda vermelhinha, ela pergunta se ele não tava gostando daquilo. E é óbvio que ele tá adorando esse safado, mas se aquilo continuar, ela vai perceber que o coração dele tava quase saindo pela boca. De repente, o miserável se jogou nos braços dela e a coitada ficou surpresa. Toda vermelhinha, ela pergunta o que esse trouxa tava fazendo. O miserável responde que tava cansado e vai contar com ela até a padaria. Esse daí sabe aproveitar as chances que a vida dá. Mas só depois ele percebeu que desse jeito ela vai acabar sentindo os batimentos do seu coração. Mas aí já era muito tarde, ela percebeu e não conseguiu disfarçar. Só que ele também percebeu que havia alguma coisa de errado e decidiu descer ali mesmo. Mas ela fala que ali não era o ponto da padaria, então por que ele desceu? Ele responde que sabe disso, mas diz que ela esconde demais os seus sentimentos. Na hora ela ficou assustada, será que ele descobriu tudo? Ele foi ali, pegou uma coquinha e disse que sabe que foi ela que ficou enjoada. Esse maldito aqui não consegue ler o clima. Ela agradeceu, mas né, esse trouxa aí não percebe porcaria nenhuma. Como ela havia pensado, o amigo de infância não é como uma comédia romântica. Mas um dia, com certeza, eles irão ficar juntinhos e se jogou no braço dele e disse que tava muito melhor. O coitado tava se tremendo todo, se perguntando o que diabos estava acontecendo ali. Então, no dia seguinte, lá no colégio, no meio do intervalo, eles estavam brincando de jogo de palavras, mas a Akira não tava gostando nada daquilo. Afinal, eles estavam no meio do ensino médio, isso daí é brincadeira de criança. A Shio responde que tava entediado e começou a chover e não tem como andar no lado de fora, né? De repente, o Eio falou o nome da Shio e ela ficou extremamente feliz. Mas era só a brincadeira do joguinho de palavras. Mas quem não gostou nada disso foi a Kari, que tava morrendo de inveja e fez de tudo pra ele falar o nome dela também, mas esse trouxa não falava nunca. Mas a Shio aproveitou a oportunidade dela e falou o nome dele. A coitada da Akira quase explodiu. Esses dois aí estavam se paquerando pelo nome um do outro. Então, conversa vai, conversa vem. E a Akira teve a oportunidade de falar o nome dele, mas a menina ficou muito envergonhada e disse que não era o que ele tava pensando, não. Ela disse Yu de herói, ou ele pensou que ela tava falando dele, esse idiota. Mas ela acabou repetindo a mesma palavra que a Shio, então ela perdeu o jogo. Ou seja, agora ela vai ter que levar um peteleco no braço, mas a Shio é quem tava querendo receber, gente esquisita. Tempo depois, indo pra casa, a chuva havia voltado. Nosso garoto foi até um templo e viu a Akira tirando sua meia calça porque tava molhada. Mas na hora que ela viu o Eiju, acabou escorregando e caiu de cara no chão. Ainda chamou ele de macaco safado. Calma lá, menina, foi você que caiu e mostrou aí o que não devia? Tempo depois, ela tava lá sozinha, esperando a chuva passar e se perguntando por que ela sempre reage daquela forma. Mas é
óbvio que o Whale não foi pra casa, voltou lá pra buscar ela, né? Mas ela não tava querendo aceitar não a ajuda desse macaco safado. Todavia, como ele tava insistindo bastante e em momento algum ele insistiu, ela resolveu aceitar. Enquanto isso, a Shio tava animadinha. Hoje tem promoção de docinho na padaria, então ela foi lá correndo comprar. Mas não percebeu que logo atrás dela tava nosso garoto, juntinho da Akira, bem apertadinho, compartilhando o mesmo guarda-chuva. Mas o clima entre eles estava um pouco tenso demais. O Whale tava se perguntando quando foi que ela havia se tornado tão adulta assim. De repente, toda nervosinha, ela fala que ele tá andando muito rápido, esse trouxa, e ainda tava levantando um guarda-chuva alto demais. Agora ele tem certeza que essa daí odeia ele do fundo do coração. Na verdade, ele acha que ela nem quer andar ao lado dele porque começou a empurrar o rosto dele pro outro lado. Antigamente ela era muito fofinha, mas agora tá toda chata. Mas na verdade ela tava toda vermelhinha sem saber o que fazer, tava quase entrando em choque. Mas ela se pergunta o que é que esse trouxa aí tava querendo fazer, afinal eles sempre estavam brigando. Mesmo que ele tente ser gentil agora, ela não vai esquecer e não vai perdoar por ele ter visto, né, ela se trocando e a caçola de velho que ela usa. De repente ela viu que o ombrinho dele tava todo molhado e começou a puxar ele pro seu ladinho. Pegou um paninho e mandou ele usar pra se limpar. Ele aceitou, mas começou a limpar foi a roupa dela, esse trouxa. A coitada ficou irritada, ele não faz nada direito. Ela deu o pano pra ele enxugar o ombro dele, não a roupa dela. Parece que ele não passa de um idiota que não consegue ver a sua própria situação. Mas o Whale responde que ela é muito difícil de entender, vai dizer, né? A Akira foi pegar o guarda-chuva, mas acabou pegando na mão dele e os dois ficaram assustados. Ele tenta falar que foi um acidente, ela responde que sim, mas tava toda coradinha. Sem falar que ele notou que hoje ela tava um pouco estranha. A coitada tava segurando o guarda-chuva aqui alto demais e ele mandou abaixar, senão ela vai acabar se molhando. Mas ela mandou ele parar de encher o saco, afinal antigamente ele era muito mais baixo do que ela. E também vai acabar esbarrando na cabecinha dele e o trouxa ficou surpreso, ela tava sendo gentil assim, de repente, aí tem coisa. Do nada passou um carro em alta velocidade e acabou jogando água neles. O Whale passou na frente, mas não adiantou muita coisa não, ela acabou se molhando todinha. Ele pediu desculpas, mas ela, toda fofinha, toda bonitinha, agradeceu o nosso garoto. Na hora ele pensou que agora poderiam voltar a ser amigos como antes. E fala que foi bom eles terem voltado pra casa juntos, mas eu acho que ele não percebeu que a camisa dela tava toda transparente. A coitada começou a pensar que ele fez tudo aquilo de propósito pra ver ela daquele jeito, esse safado, e sentou a mão na cara dele e foi embora deixando ele morto lá no chão, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a Shio tava em casa, feliz da vida, com seus docinhos que ela comprou pela metade do preço, deve estar vencido. Mas ela não vai conseguir comer tudo sozinha não, e pensou em ir até a casa do Whale, mas ele ainda não havia chegado. Então foi até a casa da Akira, que tava ali na janela igual uma trouxa. A coitada tava ouvindo música e conversando com seu gatinho de pelúcia e nem ouviu a Shio falar com ela. Ela se deitou e não sabe o que fazer. Ela não consegue agir da mesma forma como antes quando tá perto do nosso garoto. Mesmo hoje ele foi muito gentil com ela e até a protegeu e ela agiu daquela forma. Ela realmente quer, do fundo do seu coração, voltar a ser amiga dele como antes. Mas de repente ela notou que a Shio tava ali ouvindo tudo e deu um berro. Ô minha filha, vamos vestir um short, né? Tempo depois, a Akira tava reclamando. Ela já havia dito várias e várias vezes pra Shio bater na porta. Ela pediu desculpas, mas a janela tava aberta, então ela já foi entrando, sabe como é, né? Todavia, trouxe vários docinhos pra comer. Como ela não tem outra escolha, então decidiu aceitar, vai aumentar o açúcar no sangue. Enquanto comia, a Akira falou sobre aquela foto que ela havia visto no seu celular. É bom ela não entender errado, né? Como se ela gostasse daquele trouxa, não. Ele é sempre grosseiro e não passa de um macaco safado. Além disso, ele é muito gentil às vezes. A Shio ficou confusa, de repente ela começou a fazer uma expressão bastante apaixonada e pergunta se ela realmente não gostava dele. Ela responde que é isso mesmo, odeia aquele trouxa. Mas a Shio havia escutado ela falando que queria ser amiga dele novamente. Toda desconfiada, ela responde que era só como amigo de infância mesmo. Óbvio, se ele quiser, né? Se não quiser também, paciência. A Shio fala que ele é o tipo de cara que não mostra muito aquilo que pensa. Então, se ele fosse gentil, poderia ser amigos novamente. E essa louca aqui começou a imaginar um monte de besteira e soltou um berro falando que isso daí é impossível, isso é nojento. Mas deixando essa conversa
toda de lado, ela mostrou um videozinho que achou recentemente na internet, né? Mas acabou mostrando o histórico de pesquisa, que é bastante estranho. Tá escrito aqui basicamente o seguinte, ó. Amigo de infância, primeiro amor. Amor unilateral entre amigo de infância. Amigo de infância não se abre com você. Aproximação repentina entre amigos de infância. E o primeiro beijo com seu amigo de infância. Essa menina aqui tá maluca, cara. Quando ela percebeu a porrada que fez, tacou o celular na cabeça da Chio, coitada. Não tava merecendo nada disso. Ela foi pegar um negocinho ali pra colocar na testa dela, mas acabou derrubando um monte de álbum de fotos só do nosso garoto, velho. É uma stalker essa menina. E ainda fala que não é o que ela tava pensando, é que esse trouxa vive aparecendo na frente dela quando vai tirar foto. Que respostinha mais meia boca. Mas óbvio que a Chio sabe muito bem que ela gosta do Eio, mas não tem como perguntar, né? No passado elas prometeram ser amigas pra sempre, e quando ficassem adultas não iriam ter segredo entre elas. Então a Chio tomou coragem e perguntou o que ela realmente sente pelo Eio. A Akira responde que aquele trouxa é irritante, todo relaxado e tem expressão de uma pedra. Mesmo se arrumando toda, ela nunca olha pra ele. A coitada quer ser tratada como uma garota, poxa. A Chio ficou empolgada também, e mulher quando se une é só pra falar mal de homem. Ela diz entender, aquele trouxa vive tratando ela como se fosse uma criança. É completamente inaceitável. Ele deu um dinossauro como presente de aniversário pra uma garota de 14 anos. De repente, as duas começaram a rir feito louco. Nosso garoto tava ali atrás ouvindo tudo, coitado. Ele resolveu ignorar e ir embora, mas de repente as duas começaram a gritar. Então ele simplesmente foi entrando. E já sabe o que é que aconteceu, né? Ele pegou as duas se trocando porque havia derramado guaraná na roupa. Tomou um supapo na cara e caiu fedendo no chão. Acho que morreu. Se não morreu, não passa muito bem, não. E o episódio começa com a Chio, coitada, lendo um mangá de comédia romântica. Ela começou a chorar porque queria ficar apaixonada igualzinho àquela história. Enquanto nosso garoto tava ali atrás roncando igual motor de moto velha. Enquanto a Chio tava se perguntando se ele também, quando lê, pensava nela. Mas não importa o que aconteça, ela vai viver uma comédia romântica com o nosso garoto. Naquela manhã, o Eio tava andando e pensando que aquele dia foi horrível. É dito que ele tem um segredo que nem mesmo seus amigos de infância conhecem. Ele coleciona mangá de comédia romântica entre amigos de infância. Só que de repente quem apareceu ali foi a Chio e a Akira, perguntando o que diabos ele tava fazendo vestido daquele jeito. Na hora ele ficou assustado e tentou esconder o mangá, mas não adiantou muita coisa não, porque elas começaram a procurar, coitado. Só que na hora ele também percebeu que a mesma cena do mangá, quando o protagonista tava sendo apalpado pelas amigas de infância. De repente o mangá caiu e a Akira começou a ler o título Meu amigo de infância também é o meu namorado? Enquanto a Chio fala que é igualzinho aos mangá que tem debaixo da cama dele. Ela acabou vendo quando deitou no chão do quarto dele. Aí, rapaz, tem que esconder melhor. Agora a praga da Akira tá tirando uma com a cara dele, perguntando se ele tem esse tipo de imaginação com suas amigas de infância. Isso é estranho. Isso pra ele naquele dia foi a gota d'água. Quando de repente a Chio apareceu por trás, mas ele mandou ela não aparecer desse jeito não, virou gay o menino. Obviamente ela não perdeu tempo e se jogou nos braços dele. Ela quer ir pro colégio juntinho dele, mas ele simplesmente virou e mandou ela parar de agir daquela maneira em público. Mas ela pensou que ele só tava envergonhado e começou a tocar na bochecha dele. Mas parece que ele realmente tava falando sério, porque ele simplesmente foi embora andando. Depois disso, durante a aula, a Chio tentou falar com ele, mas o Eio simplesmente começou a ignorar ela. Na hora do almoço, ele fez a mesma coisa. Ela tentou se aproximar dele, ele saiu andando. Tempo depois, a coitada tava pensando que hoje ele tá agindo de uma maneira muito estranha. Justo no dia que ela tava com vontade de ser mais romântica, a Akira apareceu ali perguntando o que havia acontecido pra ela ter ficado daquele jeitinho. Ela responde que o trouxa do Yu tava agindo muito estranho com ela e se pergunta se havia feito alguma coisa pra deixar ele irritado. A Akira responde que ele é um molecão, afinal é ele quem fica animadinho lendo comédia romântica entre amigos de infância. Então ela não precisa ficar preocupada não, e é só seguir em frente. E foi embora rindo igual uma gazela. Pelo menos a Chio teve uma boa ideia do que deveria fazer agora. Tempo depois da aula, ela foi até o armazém, mas o Yu ainda não tava lá. É dito que ele tava trabalhando na limpeza e hoje era o dia dele. O plano dela é basicamente o seguinte: recriar a cena do capítulo 18 do mangá que ele tava lendo. Mas parece que o plano dela não vai dar muito certo não, porque o professor chamou nosso garoto pra ajudar a limpar a sala de aula e ele aceitou. Tempo depois, a noite caiu e a Chio, coitada, acabou dormindo ali mesmo dentro do depósito. De repente ela acordou e notou que agora lascou, a porta tava fechada. Ela tentou fazer uma ligação, mas o celular tava sem bateria. Ela começou a gritar pedindo ajuda, mas obviamente ninguém vai aparecer. Então ela começou a
começou a se perguntar do porquê diabos ela tava fazendo aquilo. E se por acaso ela vai continuar sendo sozinha. No passado ela sempre foi sozinha. Seus pais saíam pra trabalhar, então ela comia sozinha. Agora ela tava morrendo de saudade do nosso garoto. De repente alguém começou a bater na porta e ela ficou assustada. Obviamente que era o Eio, que sabia exatamente o que ela tava tentando fazer. Afinal ela sabia que hoje era o seu dia de limpeza. Então se escondeu pra tentar pegar ele de surpresa. Mas agora já chega daquilo, tá na hora de ir pra casa porque tava todo mundo preocupado com ela. Mas a Shio diz ter ficado impressionada que ele sabia daquilo. Ele responde que é claro, afinal eles são amigos de infância. Na hora ela se lembrou da época que ele levava comida pra comer junto com ela e fazer companhia pra ela enquanto tava sozinha dentro de casa. E pensa que no fim de tudo ele é realmente o seu herói. Mas ela pensou que ele havia começado a odiar ela, né? Afinal tava agindo de uma forma muito fria. O trouxa responde que não é nada disso não. Na verdade ele não pode falar que ficou com vergonha delas terem visto o mangá que ele tava lendo. De repente ela pulou em cima dele e o clássico aconteceu. Ela caiu por baixo, ele caiu por cima, rostinho pertinho, rostinho coradinho. Ele tentou se levantar, mas na hora ela pegou na camisa dele e pediu pra ficar daquele jeito só mais um pouquinho. Enquanto o Eio tava pensando que ele sempre acaba daquela maneira gostosa. Mas de repente ele começou a apertar a boquinha dela e disse que chega dessas brincadeiras perigosas. Ela se levantou, tirou a sujeira da saia e disse que estava com bastante fome, quer comer um hamburgão. É dito que amigos de infância estão sempre juntos, desde o dia do seu nascimento, o que torna impossível imaginar como alguém namorável. Mas bom, ele vai ficar ali só mais um pouquinho, então ela pode falar sobre o que queria conversar. A coitada ficou chateada, esse trouxa aí não percebe o óbvio, mas percebeu aquilo. Ela responde que não tem nada pra conversar não. Na verdade, só queria ficar um pouquinho com ele. Mas ele não tava entendendo nada, tá pensando que ela tá tentando fazer ele de bobo novamente. Mas ela tava um pouquinho coradinha, arrumando o cabelo. Ele pergunta do porquê ela tava agindo daquela forma estranha. Meio que ela sempre fica falando besteira enquanto tenta grudar nele, sabe? A coitada responde que é porque ele havia dito pra ela não fazer mais aquilo em público. Ele tentou se explicar, mas ela pergunta se pode e ele responde que sim. Na hora ela pegou na mãozinha dele e deitou sua cabecinha no peito dele. Ela notou que ele já havia tomado banho, mesmo assim foi atrás dela. E de repente, toda fofinha, ela fala que queria ficar mais tempo ao lado dele. Ela pegou na cinturinha dele e quando iria falar que amava ele, a desgraça da Akira apareceu, né? Essa porra dessa menina. Ela pergunta o que aqueles dois estavam tentando fazer, né? Depois de ter causado tanta preocupação. E de repente jogou nos braços da Shio. Ela tava muito preocupada, coitada. Enquanto com o Meio ela ficou irritada. Esse trouxa não havia mandado mensagem, mas ele responde que mandou sim. Ela deu uma olhada e de fato ele mandou, mas foi há 20 minutos atrás. Ela quer saber o que esses dois estavam fazendo esse tempo todo. A Shio responde que ela havia ficado trancada dentro do depósito e ficou um pouco cansadinha. Então pediu pra descansar um pouquinho ali. E agora, antes de ir embora, ela vai ao banheiro, mas o Eio tava pensando que ela fez tudo aquilo só porque ele começou a agir de uma forma estranha com ela. De repente, a Akira pergunta se ele gostava da Shio, como assim? E ele responde que sim, gosta dela, já é praticamente da família. Mas óbvio que ela tava falando sobre outra coisa, né? Naquela noite, ele não tava conseguindo dormir, não tem como ele ficar apaixonado por sua amiga de infância. Essa Akira tava metendo o louco. Mas só de lembrar da carinha que a Shio havia feito, ele ficou todo eufórico. Aquilo lá foi basicamente uma declaração de amor, meu Deus do céu. Dia seguinte, ele tava todo estranho quando de repente viu a Shio brilhando mais do que o sol. Ele tentou falar com ela, perguntando por que ela tava usando o uniforme de verão. E ela responde que é tipo um novo recomeço. Enquanto andava, ele notou que hoje ela tava muito mais fofa do que o normal. O coitado tava lutando pra manter a calma. De repente, ele tentou tocar no assunto da conversa de ontem, mas ela parou e disse que tinha um compromisso e foi embora correndo. O coitado ficou lá com a cara de trouxa, se perguntando que expressão foi aquela que ela havia feito. Será que ela realmente gostava dele e vão acabar namorando? Eu não sei. Eles vão começar a andar de mão dadas como um casal. E talvez fazer besteira especial entre quatro paredes. Ele pensa, esse trouxa aí já tá pensando besteira. Mas sabe? Porra de menina que tava ouvindo tudo. A menina parece uma assombração. Ela pergunta que coisa é essa que ele tava falando em voz alta. Será que ele tava vendo a Shio como um personagem daquele mangá que ele tava lendo? Isso é nojento. Mas ele responde que não é nada disso não. Essa menina é insuportável. Ele pergunta se ela tava curiosa sobre ele e a Shio, mas quase tomou na cara. Ela mandou ele não entender errado porque ela não tem nenhum pingo de interesse nele e foi embora. Enquanto nosso garoto ficou se perguntando que tipo de tsundere essa maluca
maluca é. Foi aí que ele notou que essa é a tsundere do grupo. Agora tudo se encaixou. Desse jeito ele vai poder viver uma comédia romântica na realidade. Tempo depois, no colégio, a Shio notou que até mesmo o Eio havia percebido. E ela quer saber o que é que ele pensa sobre ela. Mas não importa a resposta, eles não vão conseguir continuar como sempre foi. Além disso, ela tava com medo da mudança naquela altura do campeonato. De repente, a Akira apareceu e notou que a Shio tava meio estranha. Ela pergunta o que diabos havia acontecido lá dentro do ginásio ontem à noite. E se ela tava namorando com Eio. Aliás, ele tá no banheiro do lado e tava se olhando no espelho parecendo um doido e escutou tudo. Ele foi correndo lá pra mandar elas não brigarem por ele, mas o coitado não tava esperando que a Shio iria negar. Eles nunca iriam namorar e ela só tava tentando fazer igual o mangá que ele gostava. Na hora, o Eio ficou desolado. O coitado foi embora e a Shio tentou falar com ele. Ele até tentou disfarçar, mas não conseguiu não e começou a chorar e saiu correndo pelo corredor. Enquanto a Shio pensa que logo agora que eles haviam feito um progresso, isso aconteceu. Nosso garoto, coitado, ficou a aula inteira pensativo, nem entrou na sala. Naquela noite, tomando banho, a Akira tava achando aquilo tudo irritante demais. Irritante é você, menina. Com certeza o Eio deve ter esquecido da promessa que havia feito com ela. Ela tava saindo do banheiro quando de repente quem apareceu foi ele. Acabou vendo ela e vendo muito bem. Tomou um soco na cara, mas parece que o preço foi baixo. Tempo depois, tava todo mundo reunido, até a família da Shio, pra beber juntos. Mas por algum motivo, a Akira se levantou e foi sentar no lado de fora. O Eio, como um bom amigo, foi atrás pra ver se havia acontecido alguma coisa ou se ela tava com raiva. Ela responde que não e mandou ele meter o pé logo dali. Mas ele pergunta do porquê isso. Antigamente, ela ficava chorando sempre que ele deixava ela ficar sozinha. Na hora, ela segurou na camisa dele e perguntou se ele ainda lembrava daquela promessa. Obviamente, ele responde que sim. Ela havia pedido pra ele não deixar ela sozinha quando fosse ao banheiro pela noite. Como assim? Como sempre, ela ficou irritada e disse que não queria saber de nada mais não. Mas pensa que já entendeu. Com certeza, ele deve ter esquecido daquela promessa. No passado, ela tava chorando porque seu gatinho havia acabado de morrer. E ela tava com medo de ficar sozinha. Mas nosso garoto disse que iria ficar ao lado dela pra sempre. Mas, de repente, o Eio pergunta se é sobre aquilo de ficar juntos por toda a vida. Ela ficou surpresa e pergunta quando vai ser que ele vai pedir ela em casamento. Assim, na lata? A Shio apareceu ali pulando em cima dele, bêbada depois de beber 2 copos d'água. Mas pergunta do porquê o rosto do nosso garoto tava todo vermelho. Ele tentou responder, mas não conseguiu não. E a Akira deu um tapa nas costas dele e o clima voltou ao normal. É, só acontece porcaria aqui. O episódio irritante, menina chata demais. E o episódio começa com o nosso garoto relaxando no parque, tomando um todinho. Afinal, é sempre bom de vez em quando pegar um dia de folga pra relaxar a cabeça. Ainda mais depois de tudo que aconteceu ultimamente com ele. Mas de repente, eu ouvi uma garotinha perguntando quando é que esse moleque aqui vai pedir ela em casamento. As crianças hoje em dia andam muito adiantadas, eu acho. O Eio pensa que casar com sua amiga de infância é um clássico da comédia romântica. Ele começou a lembrar da Shio se declarando pra ele naquele dia. E a louca da Akari perguntando quando diabos ele vai pedir a mão dela em casamento. O coitado só queria ter um dia de paz, mas tomou um nocaute dos seus pensamentos. Ele começou a gritar feito louco, ele tava muito fixado naquilo. Uma garota de cabelo roxo ia passando e ouviu o nosso garoto falar a palavra amigo de infância. De repente, ela se aproximou, toda charmosa, jogando seu charme pra cima dele e ficou encantado com ele. O coitado aqui, pelo contrário, ficou totalmente desconfortável. Ele tá pensando que havia alguma coisa no seu rosto. Mas essa menina aqui é muito estranha, não respondeu nada não e ele saiu andando. Só que ela começou a seguir nosso garoto. Deve ser uma stalker. Ele começou a andar em círculos, mas essa garota aqui não larga do seu pé não. De repente, ele parou e ela começou a pegar no seu rostinho e apalpar o seu corpo. Como assim? O coitado não tava entendendo porcaria nenhuma. Mas por algum motivo, ela parecia muito, mas muito familiar. Do nada, essa louca aqui chamou ele de Eio Oni-chan e começou a rodar feito um peão. Na hora ele se lembrou, essa daí é uma tal de Irunako. Tempo depois, eles foram pra casa e, aliás, ela chamou a mãe do Eio de tia. Então, provavelmente deve ser alguma prima dele, eu acho. É dito que ela estava tentando entrar no ensino médio ano que vem. Ou seja, ela foi transferida pro ensino médio daquela região. O Protinha pergunta se ela vai ser sua vizinha novamente. Mas, obviamente, ela responde que não. Na verdade, vai morar na casa dele. Mas ela vai fazer todo o possível para não atrapalhar nosso garoto, né, safado? É dito que há 5 anos atrás ela morava na sua região antes de se mudar. Ela vivia correndo atrás dele, era quase sua irmã mais nova. Ah tá, ela não é prima dele não, é meio que sua amiga de infância também. Mas agora ela tava prestes a morar com ele. A tia lhe mandou ele arrumar o quarto de cima pra nossa garota dormir. Mas ele pensa que o negócio começou a virar uma comédia romântica com um colega de quarto? Tempo depois, arrumando o quarto, ele fala que é impressionante que ela vá pra um colégio longe da sua
sua família. Ela responde que tava muito animada e toda envergonhada fala que agora vai ficar ao lado dele pra sempre. Na hora o coitado ficou todo trouxa, ela vê ele apenas como seu irmão mais velho, eu acho. Então ele responde que tava muito animado também. A coitada foi pegar uma caixa pesada e quase se esborrachou no chão, mas nosso garoto, Shed, segurou ela pela cintura. Ele pergunta se tava tudo bem e ela responde que sim, mas pela expressão no rosto dela, essa menina sapeca fez de propósito. Oh meu Deus, só tem menina assim nesse anime? Tempo depois, eles finalmente terminaram de arrumar o quarto e ela simplesmente disse que gostava dele, assim do nada. Mas o trouxa não entendeu não, pegou na cabeça dela e falou que era muito fofo isso que ela falou. Ela iria tentar se explicar, mas de repente a Shio e a Chatonilda apareceram. Arunako deu uma boa olhada e percebeu que teve um belo upgrade aqui. Enquanto a outra só colocou um negócio na orelha, essa porra. Nosso garoto tava tomando banho pensando naquilo que ela havia dito, mas não pode ser isso que ele tava imaginando não. Enquanto Arunako tava falando com a Shio e com a Karen. Ela fala que realmente gostava muito do Eio, mas elas não ficaram surpresas não. Na verdade, ela sempre foi muito apegada a ele. Só que ela responde que realmente gostava dele e queria fazer coisas perversas com ele. Que tipo de coisas perversas? Roubar uma loja? Ela foi tomar banho, enquanto as duas trouxas ficaram ali de cara no chão. Não tem atitude, é isso aí, come poeira. Rapaz, mas essa menina aqui é realmente muito grande e não consegue parar de pensar no nosso garoto. Tempo depois, ela foi até o quarto dele, bateu na porta e pediu pra entrar. Mas aquelas pragas já estavam lá dentro. Não tem casa não, vai pra sua casa, rapaz. Nosso garoto mandou elas meter o pé, afinal aquele dali é seu quarto. Mas essa Kari acha que a casa é dela e ficou irritadinha com ele. A Shio disse que quer sair pra conversar um pouco com todo mundo junto e a Arunako aceitou. Sendo assim, o Eio mandou que pelo menos ela secasse o seu cabelo. Ela foi pegar o secador enquanto a Shio pensa que chegou na hora certa, ó. Ela nunca imaginou que a menina iria ser tão atacante a ponto de entrar no quarto dele depois do banho. As duas estão morrendo de medo de deixar ela sozinho com o nosso garoto, né? Como assim? A Arunako chegou ali, se jogou no colinho dele e mandou que ele secasse o seu cabelo. Afinal, já faz um bom tempo que ela tava querendo a sua tentação. Atenção, desculpe. Ele responde que tava tudo bem, enquanto as doidas tava tudo chocada. Foram lá e tiraram a Arunako de perto dele, né? A desculpa dela é que o cabelo de uma garota é muito precioso e não pode deixar uma fera tocar nele assim de repente. Tempo depois, ela tava novinha em folha, toda bonitinha, toda fofinha. E ela tentou novamente se confessar pro nosso garoto, mas essa praga dessa menina não deixa ela falar. Não deixa. Vocês não falam e nem deixam ela falar. Caralho. Mas o Eio tava feliz, afinal elas estavam fazendo companhia pra Arunako. E ele não pode simplesmente ficar nervoso na frente dela, afinal ele é tipo o seu irmão mais velho. Só que aí, rapaz, ela começou a fazer um carinho no pé dele, enquanto tá fazendo uma carinha muito suspeita. Ele pegou no pezinho dela e a coitada começou a rir, tava fazendo cosquinha. A chata da Kari pergunta o que diabos ele tava tentando fazer. Enquanto a Shio entendeu o plano dessa daí é uma boa maneira de, apimentar as coisas. Só que não é hora dela ficar impressionada com aquilo não. Afinal ela faz aquilo sem se importar com a presença delas ali. De repente ela se levantou e pediu pro nosso garoto ajudar ela nos estudos. Afinal ela vai fazer o vestibular ano que vem. Tava muito nervosa. Ele deu uma boa olhada ali e falou que vai ajudar. Mas essas pragas dessa menina aqui, né? Tira ela daqui, tira. Se intromete em tudo. Elas ficaram perto demais do Eio e não tinha espaço pra fazer nada. Arunako tava se divertindo, mas de repente sentou no meio do nosso garoto. Agora tem espaço pra todo mundo, ela fala. Mas o Eio pergunta o que diabos ela tava tentando fazer. A Kari mandou que ela saísse de cima dele, mas ela pergunta do porquê. Se virou e disse que amava nosso garoto. Ô menina atacante. Todo mundo ficou surpreso, mas ele responde que isso daí era muito fofo e agradeceu. Mas do nada ela pegou no ombrinho dele e fez uma cara muito suspeita, apertou os lábios e se jogou pra cima dele. Beijou ou não beijou? Eis a questão. Parece um beijo. Eu acho que foi um beijo. Mas ela caiu no chão dormindo, coitada. Tava morrendo de sono. As trouxas ali ficaram de cara no chão. Ela acabou de se declarar novamente. O Eio fala que elas acabaram esgotando a coitada da menina. Agora elas devem ajudá-lo a levá-la pro seu quarto. Tempo depois, a Shio tava falando que ficou exausta com tudo aquilo. E eu tô de saco cheio de vocês. De fato, a Kari responde que é verdade. É quase como se elas tivessem uma irmã mais nova agora. Mas até dormindo a menina pensa no Eio. A Shio sabe que desse jeito aqueles dois irão ficar
ficar íntimo, só de uma maneira muito peculiar. E ela não vai deixar que aquilo aconteça, custe o que custar. Enquanto a Kari não consegue acreditar que ela disse eu te amo na frente de todo mundo. Enquanto nosso garoto tava batendo a cabeça na parede tentando se controlar. Afinal, ela é sua amiga de infância. É impossível que ele esteja em uma comédia romântica. Assim, mas eu acho que ela tá tendo um sonho muito peculiar com o nosso garoto, porque tá chamando ele de travesso. É, menina estranha. Dia seguinte, bem cedinho, ela tava no quarto do Eio tentando acordar, mas o moleque dorme igual uma pedra. Ela tapou o nariz dele só assim pra ele acordar, quase morrendo. O coitado ficou todo vermelhinho quando viu nossa garota atacante em cima dele. Ela até fez um cafezinho da manhã bem luxuoso pra ele, tu acredita? Ele experimentou e tava uma delícia. Ela botou a mão perto dele e perguntou se ela já poderia ser uma boa esposa. Obviamente, ele responde que sim e ela começou a pular pra cima e pra baixo, toda felizinha. Quase derrubou a sopa. Tempo depois, ele tava escovando os dentes e pensando que ontem à noite não tava pensando direito. É óbvio que a Arunako só é apegada a ele por ser sua amiga de infância. Mas, de repente, ela apareceu agarrando ele por trás. Ela chamou ele pra um encontro e ainda hoje, essa menina é muito atacante. Me ensina a ser atacante, menina. O coitado ficou em choque, ele não tava esperando isso daí não. E ela tava querendo ir a um lugar que lhe traga memórias do passado. Sendo assim, ele responde que tá tudo bem então, mas primeiro ele vai se arrumar, né? Tempo depois, eles estavam na beira do rio e quem é essa menina linda? É dito que eles costumavam brincar ali bastante naquele lugar e ficavam tudo molhado. Ela entrou na água toda fofinha e tava bastante geladinha. Enquanto nosso garoto pensa que havia ficado muito nervoso mais cedo, mas ela continua sendo uma linda garotinha. Os trouxas ali do lado ficaram tudo admirado com a beleza dela. E nosso garoto ficou irritado, é óbvio. Tira o olho aí, ô marmanjo. Se bem que ela já tava na idade de arrumar um namoradinho, né? Uma coisa que eu não recomendo. E espere no Senhor que ele vai arrumar um homem digno pra vocês. Até lá, mantenha a dignidade e a pureza do corpo. Porque ficar com um e com o outro aí é a mesma coisa de ser do job. E o mesmo vale pros garotos também, né? Fica se achando aí pros amiguinhos, eu tô ligado. A pior coisa é você falar que ficou com tantas e tantas. É nojento, é imundo, é pecaminoso. Arunaka pergunta se ele não vai entrar e obviamente ele responde que não. E ele não tem idade pra fazer aquilo mais não. Agora ele é um homem crescido. Mas ela pegou na mãozinha dele, mas agora ele é Shed. Ele fala que não é bom ficar agindo dessa forma pegajosa. Afinal, ela tava quase entrando no ensino médio. Mas ela responde que só é assim com ele, seu Oni-chan favorito. Aí tu me quebra, menina. Na hora o trouxa ficou sem saber o que fazer. Ele não tava esperando aquilo. De repente, ela ouviu um garoto chorando. Coitado, havia caído e ralado todo o joelho. Ela foi lá, toda fofinha, fez um carinho e na hora ele parou de chorar. Até encontrou os pais dele, coitado. O Eio achou aquilo impressionante e olha que ele nem precisou ajudar. Mas ela responde que não é verdade. Afinal, antigamente ela costumava cair bastante. Ele sempre ajudava ela. E agora ela quer ser uma médica no futuro. Ele até pode duvidar, mas ela vai conseguir com certeza. Afinal, é pra isso que ela tava estudando bastante. O Eio diz ter entendido. Na verdade, ele sempre achou que ela fosse um pouco mais adulta do que ele quando criança. Mas toda suspeita, ela responde que é apenas uma garota que mal pode esperar pra virar uma adulta. Como assim? Idade? Você tá falando? Na hora ele se lembrou daquilo e realmente foi uma declaração de amor. Ele iria perguntar, mas adivinha quem apareceu? Isso mesmo, a dupla que estraga tudo. E ainda a Kari fala que caso ele tenha feito alguma coisa com ela, vai se ferrar todinho. Tempo depois elas começaram a brincar na água, enquanto o nosso garoto tava ali sentado observando e pensando na vida. Naquele momento ele quase havia falado besteira e Arunako chegou ali e chamou por ele. Ela ficou olhando pra ele e ele olhando pra ela e ela pegou duas lagostas na mão e foi pra cima do coitado, mas ela tropeçou e caiu no chão. Tem algumas coisas que nunca mudam, né? E o episódio começa com a Kari observando o nosso garoto de longe em uma lojinha. É dito que ela tem um amigo que é extremamente apaixonado por comédia romântica, mas ela tava muito, mas muito, muito curiosa sobre aquilo. Ela quer saber o que ele pensa da Arunako depois dela ter dito aquilo. Mas como ela tava olhando muito, o Yu acabou percebendo. Quer dizer, ela ficou observando ele o dia inteiro, parece até uma psicopata. Mas ela responde que é mentira dele, só tava ali pra comprar pão. Ela já tava indo embora, quando de repente ele pergunta se ela tem certeza daquilo. Aquele pão é extremamente picante, mais quente do que óleo de comida de rua indiana. Agora ela ficou totalmente lascada. Se ela devolver, vai admitir que tava seguindo ele, então ela responde que vai comprar o que quiser. Mas o Eio fala que com certeza ela vai morrer. Vai ser basicamente como se você estivesse bebendo ácido sulfúrico. Ele já havia dado uma mordida antes e o negócio aqui não é brincadeira não, foi sinistro. Tem gente até que
ficou com a bunda inchada, então eu não recomendo você comer com a bunda não. Mas agora que ela sabe de tudo isso, com certeza vai voltar atrás. Só que ela não tá querendo dar o braço a torcer, então deixa ela comer. O Whale responde que ela sempre foi desse jeito, teimosa. Ela ficou irritada e comprou o pão. Tempo depois, ela estava extremamente apavorada. Agora já era, vai ter que comer, come tudo. Mas até a fumaça do pão já era extremamente radioativa. Não sei porquê, mas ela começou a lamber o pão, vai ficar todo molhado. O Whale mandou ela não sacrificar o seu corpinho com aquele negócio extremamente radioativo não. Mas ela tava se tremendo toda, coitada, quando de repente ela deu a primeira mordida e o Whale ficou aterrorizado. Ela iria dizer que era gostoso, mas seu corpo começou a se tremer todinho. É como se ela estivesse sendo queimada de dentro pra fora. O Whale tentou pegar o pão, mas ela não deixou não, vai comer tudo até o pacote. Ela deu a segunda mordida enquanto se perguntava do porquê tava fazendo aquilo. Ela sempre escolhe ser teimosa e nunca fala sobre os seus verdadeiros sentimentos. Nosso garoto iria pegar um leite pra ela, mas é melhor trazer a vaca inteira. Só que de repente ela segurou na sua mãozinha, toda coradinha de pimenta. Cada mordida que ela dava era um osso da mão do Whale sendo quebrado, coitado. Até que finalmente ela via acabar de comer tudo. E eu quero saber quem é que foi o corno que desenhou a cena dela comendo, viu? Tá de parabéns. Mas ela notou que tava segurando na mãozinha dele e ficou toda envergonhada. O Whale ficou surpresa, ela realmente conseguiu comer, quem iria imaginar? Ela ficou toda felizinha e pensa que pode fazer aquilo. De repente ela fala que gosta de comida picante. Eu pensei que ela fosse, né, se confessar pra ele. Todavia, de repente, ela simplesmente caiu fedendo no chão. A pimenta matou a menina. Então, o tempo se passou e as férias de verão finalmente estavam chegando. Todavia, o coitado do Whale finalmente percebeu que estava completamente apaixonado pelas suas amigas de infância. A Shio tava perguntando se eles iriam ter tempo livre nas férias, mas o Whale já havia metido o pé. Ele chegou em casa e Arunako foi correndo mostrar pra ele suas notas perfeitas. A menina simplesmente tirou 100 em tudo, isso é impossível. Ele responde que é impressionante, mas por algum motivo ele passou direto pela coitada que tava querendo ser elogiada. Ele entrou no quarto e fala que agora lascou. Será que é porque ultimamente ele anda pensando muito nas suas amigas de infância? Rapaz, parece que o menino realmente tá muito ferrado. Ele simplesmente começou a estudar depois de ter chegado do colégio. E 3 dias se passaram e ele ainda não saiu de dentro daquele quarto, nem pra tomar banho. A coitada da Arunako já tava muito entediada. A Kari responde que não tem jeito não. Eles vão ter que curtir o verão sem ele mesmo. Mas a Arunako pergunta se ela não vai sentir falta do nosso garoto. E obviamente ela responde que não. Mas no fundo, ela sabe que é mentira. Vai sentir muita saudade dele. Tempo depois, elas fizeram um showzinho de marionete na janela do Eio. Mas ele pergunta o que é que ela estava tentando fazer com aquilo. A Shio responde que estava incomodando ele pra dar uma pausa, mas ele fala que não vai rolar não. Elas entraram no quarto dele e deixa o menino em paz, ele quer estudar. A Arunako, coitada, tava querendo fazer um plano pro verão. Talvez subir uma montanha, ou melhor, um dia de praia. A Kari pergunta se as notas dele haviam sido tão ruins assim. E se foi, não é como se ele ficar estudando sem parar, vai fazer ele ficar inteligente assim do nada. Mas o coitado ficou irritado, a constância é o que importa nesse negócio. A Shio chamou todo mundo ali, começou a cochichar no ouvidinho e de repente elas foram embora. Vai deixar ele curtir a sua patética férias de verão. Mas ele pensa que elas só podem estar de brincadeira com a cara dele. Como assim patética? Elas não sabem absolutamente nada como é viver na sua pele. Ele não pode simplesmente viver ao lado dela se não tiver alguma coisa ao seu favor. Tempo depois, elas voltaram pra provocar o nosso garoto, mas agora muito bem provocado. O coitado não teve outra escolha a não ser ir pra praia, né? Elas venceram. Tempo depois de novo, a Kari tava perguntando quão ruim foram as notas do nosso garoto e surpreendentemente foram até boas. Só que ele não conseguiu tirar uma única nota perfeita. Mas ele pergunta qual foi a nota dela e as coitadas ficaram em choque. Algumas até foram muito baixas. Ele fala que elas deveriam planejar um estudo no verão, então. Tempo depois de novo. Ele tava lá tomando banho, relaxando. Afinal, já faz 3 dias que ele não toma banho, né? Naquele quarto. Mas de repente ele acabou dormindo, só indo com aquelas 3 de biquíni na praia. Só que de repente ele acordou e elas estavam lá entrando no banho. Rapidamente ele conseguiu se esconder dentro da banheira. Não sei porquê. Nosso garoto pensa que agora lascou, isso daí vai dar muito ruim. A Shio tava se perguntando pra onde o Whale havia ido, né? Nem sabe ela que tá ali debaixo do seu nariz. De repente, a Arunako começou a falar sobre o tamanho dos cachos de coco delas. Enquanto nosso garoto tava torcendo pra ela sair dali o mais rápido possível. Enquanto se lavava, a Arunako fala que caso o Whale fosse uma menina, eles poderiam tomar banho juntos. Na hora, todo mundo caiu na risada e a Shio acabou puxando a cobertura da banheira onde ele tava. Mas, por muita sorte, ele conseguiu se salvar, né, de ser visto. Mas viu muita coisa, vou dizer pra vocês. Só que a sorte dele não durou muito tempo não, ou melhor, durou muito tempo sim. A Arunako havia entrado dentro da banheira. A Shio pergunta do porquê ela não tirou a
tampa inteira, ela responde que não quer deixar a água esfriar. Mas obviamente ela já notou que nosso garoto tava ali dentro, né? Até porque no exato momento que a Shio iria entrar, ela fala que se pergunta como nosso garoto se sente em relação a elas. Afinal, ele tava sempre perto de amigas de infância extremamente bonitas. E em algum momento ele vai acabar se apaixonando. Mas a Shio responde que isso é impossível, eles são apenas amigos de infância. Arunako responde que caso ele falasse que gosta dela, ele iria ficar muito feliz. Na hora as trouxas perceberam que iria ser passada para trás novamente. Então a Shio fala que também ficaria muito feliz. Afinal, é sempre bom saber se uma pessoa gosta ou não gosta de você. A Kari, toda fofinha, responde que é verdade, talvez não fosse tão ruim assim. Só que na hora ela ficou irritada, essa menina é muito irritante. Ela meteu o pé dali porque tava ficando com calor. Tempo depois, nosso garoto finalmente conseguiu sair da banheira, mas ele já tava tonto. Sem falar que não consegue parar de pensar no que elas haviam dito mais cedo. De repente, a Arunaka apareceu, ele entrou em choque. Mas como eu já havia dito, obviamente ela sabia que ele tava ali o tempo todo. E ainda fala que aquela verruga no bulum dele nunca desapareceu. O coitado ficou em choque. Quando foi que ela percebeu aquilo? Aliás, ela fala que ele vai ter que assumir a responsabilidade pelo dia de hoje. Não sei porquê, como assim? Responsabilidade de quê? É dito que as férias de verão iriam começar semana que vem. E esse foi o ano em que eles, amigos de infâncias, começaram a comédia romântica. Então, as férias de verão finalmente haviam chegado. Naquele dia, ele iria sair sozinho com nossa garota Shio. Todavia, ele não consegue parar de pensar que isso vai acabar virando a comédia romântica do colegial. Hoje, eles combinaram muito bem de estudar na biblioteca, mas por algum grandioso motivo, o Eio não tava conseguindo se concentrar direito. Tudo por causa daquele dia na banheira. Mas ele pensa que não deveria levar isso a sério não, porque pode acabar se machucando de novo e chorando muito. A Shio notou que ele tava meio estranho, deu umas cutucadas ali pra ver o que tava acontecendo. Então, tempo depois, tá cheio de tempo depois nesse vídeo, eles finalmente terminaram e o coitado do Eio tava com o celebrilo fritando. A Shio pergunta o que foi que ele achou e ele responde que ela se saiu muito bem. De repente, ela chegou bem pertinho do braço dele e disse que tinha uma dúvida aqui sobre essa questão. Chegou no ouvidinho dele... Não, no ouvido não. É ouvido. Chegou no ouvidinho dele, mandou ele ficar quietinho na biblioteca. Aí você mata o garoto, mulher. Ele pensa que a Shio ainda via ele como um simples garotinho. Na hora ele tentou dar o primeiro passo, pegar a mãozinha dela, mas não conseguiu não sobrou nada pro Betinha, coitado. Então ele fala que aquelas duas questões ali estavam erradas, só para não sair por baixo. E parece que eles vão ter que estudar muito mais esse ano. Mas ela responde que queria ir pra praia e pro festival de fogos de artifícios. E detalhe, somente eles dois. Do nada o moleque ficou todo no charme, falando que eles sempre vão ser desse jeito. Eles estavam no ensino médio, mas ainda faziam as mesmas coisas do primário. Mas ela se pergunta se ele tem certeza disso. E se eles forem pra uma faculdade diferente, ou morar em um lugar completamente diferente, as coisas iriam continuar igual? Mesmo se ele tivesse uma namorada? Ou se eles se casassem com outra pessoa e tivessem filhos e filhas, eles ainda iriam permanecer amigos de infância? Ele responde que obviamente sim. Tudo vai continuar como sempre foi. De repente, ela fez uma expressão tão tristinha, coitadinha, e pergunta se vai continuar igual, mesmo ela convidando ele pra um encontro. Na hora ele ficou em choque. Será que isso daqui é um like pro próximo vídeo? Agora chegou o seu momento, garoto, brilha. E finalmente chegou o episódio que todo mundo tava esperando. O episódio da praia com as amigas de biquíni, as amigas de infância. A Shio, como sempre, tava muito animada pra dar uma nadada. Mas nosso garoto tava ali atrás, meio cabisbaixo, sabe? E não sabe aproveitar a vista que tem. Do nada, a Shio pergunta o que é que ele tava fazendo, né? Chegou a hora de dividir a melancia. Mas o moleque tava incrivelmente mal-humorado. A Kari, gritando como sempre, pergunta o que foi que deu nele. Por acaso ficou maluco ou algo do tipo? Mas ele mandou ela não se preocupar não e curtir a praia, enquanto ele tava ali procurando conchas na areia. Sendo assim, a Kari mandou deixa esse trouxa pra lá. Mas a Shio e a Arunako começaram a balançar pra lá e pra cá. E eu não tô falando do Eio não, viu? O coitado tava quase tendo um treco e começou a gritar feito um maluco. Ele não consegue parar de pensar nas palavras amigas de infância. Aquela situação é muito perigosa, intensa demais. Ele sabe que disse aquilo pra Shio sobre continuar tudo igual, mas é impossível naquela situação. De repente a Shio fala que esqueceu de colocar o protetor nas costas e deitou no chão, mandando ele dar uma ajudinha nisso, né? Como se não tivesse mais ninguém ali. De repente, Arunako começou
só passa o protetor nas costas dele, enquanto pergunta se ele não vai assumir a responsabilidade dos seus atos. Adoro um episódio de praia. Enquanto a trouxa da Kari tava ali com cara de trouxa, se perguntando o que é que tava acontecendo aqui. Desse jeito ela vai acabar ficando pra trás, por mim tu fica longe. Ela pegou a bola ali e tentou entrar na conversa, mas não vai dar não, porque a bola da Shio é muito maior. Lá ele, rapaz. O coitado do Whale tava quase entrando em surto, então troca comigo que você não tá gostando. No dia da cerimônia de entrada do colégio, ele começou a perceber que tinha sentimentos pelas suas amigas de infância, mas elas não fazem ideia do quanto ele treinou pra resistir à tentação daquela carne. De repente, a Kari chegou ali toda fofinha, falando até baixinho, perguntando se ele não quer jogar vôlei com ela. Mas ele olhou pra ela com a cara de doido. A coitada ficou com raiva, porque ela só sabe ficar com raiva. Ele fica aí agindo como se tivesse entediado esse trouxa, enquanto ela tava muito animada pra se divertir com ele. Na hora ele ficou surpreso, como assim? Ela nunca falou daquele jeito. Do nada, a louca arremessou ele pra longe, o coitado caiu no fundo do mar. Enquanto afunda feito uma pedra, ele pensa que tava muito ansioso pra isso também. Entretanto, elas são muito fofas, ele não tava se aguentando. De repente, elas salvaram o nosso garoto do alagamento, mas ele tava sangrando pelo nariz. O trouxa deixou escapar que tava muito envergonhado e elas começaram a rir da cara dele. Tempo depois, as brincadeiras começaram. E quem foi que desenhou isso aqui, hein? Tá de parabéns. Depois disso, a tarde finalmente caiu e o coitado do Whale tava carregando toda a bagagem. Parece até uma mula. A Kari ainda ficou reclamando que ele tava andando devagar demais, como se ela estivesse ajudando em alguma coisa. Ainda pergunta se ele tava envergonhado demais pra andar do lado dela, tirando uma com a cara do Betinha. Mas ele responde que ela tava se achando até demais, mas ela ficou irritada, né? Odeia essa menina. E ela começou a falar que se ele tivesse chorando, implorado, ela até poderia ajudar ele, né? Ela tá se achando a última bolacha do pacote, a mulher mais cobiçada do planeta. Por culpa dela, eles até acabaram perdendo um ônibus, né? Ficaram lá no meio da estrada, feito trouxas. Enquanto a Shio e Arunako tava no 15º sono. A Kari pergunta o que é que eles vão fazer agora, ela não conhece aquele lugar e tava sem sinal. O Whale responde: quem iria imaginar que ir pra uma praia isolada no meio do nada iria dar tanto trabalho assim? A trouxa, como sempre, ficou irritada, porque essa menina vive irritada, perguntando se ele tá falando que a culpa é dela. Não, não é sua não, é minha. Nosso garoto pensa que agora ela deve estar muito tensa, mas tanto faz, ela não gosta dele mesmo. Só que ele lembrou daquilo que ela havia dito lá no banheiro, assim ele fica confuso. Todavia é bom começar a andar, porque daqui pra cidade tem muito chão pela frente. Enquanto essa coisa aqui tava pensando que tudo aquilo é uma porcaria, acabou ficando sozinha com ele, mas logo ficou toda fogosa. Essa pode ser a sua grande chance. Menina, se ele ficar com você, eu entro nesse anime e sento a mão na cara dele. De repente, um gato preto saiu de dentro da moita e ela se jogou nos braços do Whale. Ela se jogou pra cima dele e ficou irritada porque ele tava perto demais dela, todo pegajoso. Tempo depois, a noite caiu e ela tava preocupada. Já andaram um bocado e parece que não tem fim. Sem falar que tava muito escuro, ela não tava vendo nada. Quer que eu ligue uma tocha? Mas o Whale responde que eles estavam indo na direção correta. Agora o tempo que ele vai aguentar carregando aquilo tudo, ninguém sabe. Então ele fala que não vai ter outra escolha, a não ser pegar uma carona com alguém. Mas ela responde que de jeito nenhum, vai que é um assassino psicopata dirigindo. Sendo assim, ele tá querendo ir na frente correndo buscar ajuda, mas como é de se imaginar, ela ficou irritada novamente. Não sai do vídeo não, pelo amor de Deus. Ela não quer ficar sozinha, porque pode aparecer um fantasma na montanha e levar ela embora. Olha as coisas dessa menina. De repente, um corvo cantou e a menina quase teve um treco. Eles voltaram a andar, mas ela realmente estava muito assustada. Problema seu. É como no passado, quando eles acabaram se perdendo e nosso garoto tava ao lado dela. Ela tentou pegar na mão dele e já não basta estar carregando aquela bagagem toda, tem que levar a mão dela também. Mas ela não conseguiu não, faltou coragem. De repente, o Whale deu um espirro e a menina caiu de bunda no chão. E, ô desenhista, não adianta você fazer isso daqui detalhado não, eu não vou gostar dela não. O Whale ajudou ela a se levantar, mas tava com a cara de doido. Mas por algum motivo ela não tava conseguindo ficar de pé, não sei porquê. Então ele não teve outro jeito a não ser carregar ela nas suas costas. Mas essa menina aqui não fecha a boca. Ele fala que antigamente ela não era assim não, tão irritante. Todavia ela pensa que foi ele que mudou. No passado ele havia dito que não precisavam ir mais pra casa juntos. Desde então eles ficaram cada vez mais distantes. Sendo assim, ela fala que hoje ele parecia tenso o tempo todo. Ele responde que é óbvio que sim. Afinal, naquele momento ele estava focado em apenas protegê-la. Na hora, a trouxa ficou
toda coradinha de boca aberta, ele não mudou nadinha. Então, finalmente eles chegaram perto da cidade, mas por algum motivo, ela não tava querendo descer das costas dele não, tá achando pouco. Eles ligaram pra família pra falar que tava tudo bem e a mãe do Whale alugou um quarto pra eles passarem a noite, mas por algum motivo, a doida da cabeça não tava falando mais nada. Só que o quarto bom é um quarto pra casal e eles vão ter que dormir junto, ou melhor, um do lado do outro, porque a cama é no chão. Pelo menos tem mais espaço pra dormir. Ele pensou em pegar um quarto diferente, mas a Kari pulou nas costas dele e disse que queria ficar com ele, essa bipolar. Ele pensou que pode ser que ela ainda tenha medo de fantasmas, mas de repente ela agradeceu pelo dia de hoje. Como assim? Só que do nada ela mudou de personalidade de novo e foi tomar banho, né? Deve ser algum transtorno psicológico, não é possível. Enquanto tomava banho, ele pensa que de repente ela havia começado a agir completamente diferente do normal. Com certeza ela deve estar tramando alguma coisa e ele tava morrendo de medo. Mas quando ele saiu do banho, ela tava lá esperando por ele. Ele fala que isso é estranho demais, ela não gosta de ficar esperando ninguém, mas ela responde que tanto faz. Depois disso, eles foram comer uma comida muito gostosa, mas por algum motivo a Kari tava muito normal. Tipo, isso daí não é nada normal. Ela tá agindo normal, como uma garota normal. Ele tava se sentindo dançando na palma da mão dela. Ele foi pegar um chazinho, mas acabou derramando e se queimando e caiu em cima da bolsa dela. O coitado pensou que agora iria morrer, mas não, muito pelo contrário, ela até se ofereceu para limpar aquela bagunça. Agora que ele ficou assustado mesmo, até eu fiquei. Tempo depois, chegou a hora do vamos ver, vamos dormir, né? Mas por algum motivo, ela tava muito coradinha. E você não vai ter o que você quer não, menina. O garoto é Shed. Ele foi deitar lá do outro lado do quarto, mas por algum motivo, ela se deitou no mesmo futon que ele. Não tem espaço pra você não? E assim, ela manda que ele não seja mal, não sei porquê. Afinal, ela adora quando ele é tão mal criado e frio e então ela é masoquista. E mandou ele olhar pra ela como costumava fazer antigamente. Sendo assim, ele não teve outra escolha a não ser dormir abraçadinho com ela. Mas de repente, ela simplesmente disse que estava loucamente apaixonada por ele e dormiu. Então, no dia seguinte, ele acordou feliz da vida com os olhos tudo preto. Aquela situação, com certeza foi uma comédia romântica. Ele tentou falar com a Kari, mas adivinha? Ela voltou a ser como sempre foi, maluca. Simplesmente empurrou ele pra longe, pegou a bolsa e foi embora sozinha de casa. Deixou ele lá igual um trouxa. Tipo, ela sabe muito bem o que havia dito ontem à noite e agora não sabe o que fazer. Então pra que você falou? Não era pra falar? Não falasse. Enquanto nosso garoto ficou lá, coitado, chorando horrores, é óbvio que ele nunca vai viver uma comédia romântica, ainda mais com aquela maluca. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio cheio de coisas grandes e praia. E o episódio começa com o coitado do Whale todo lascado no sofá, ele não consegue entender uma garota. Em um momento ela fala que te ama e tá toda fofinha. Já em outro momento a menina parece um usuário de carnaval. E justo agora que ele pensou que finalmente iria fazer parte de uma comédia romântica, Arunako apareceu ali chamando nosso garoto pra passear. Ela tava querendo se divertir bastante hoje, mas ele responde que eles foram pra praia ainda ontem e já é o suficiente. Mas ela responde que não, ela quer se divertir muito mais, afinal ela não vai conseguir ir pro festival de fogo de artifício com ele. A coitada vai ter que voltar pra casa por causa de um tal de Obon, mas ele não tá querendo não, vai ficar largadão ali no sofá mesmo. A coitada foi embora toda emburrada, ele não sabe como funciona o coração de uma garota. Foi aí que ele encontrou a resposta para todos os seus problemas. Ele quer que a Arunako explique como é que funciona o coração de uma garota. Enquanto isso, a maluca da Kari tava ofegante, lembrando do momento que ela disse que amava o Whale. Assim, tipo, ela tava na varanda da casa dele segurando um taco de ferro pronta pra fazer ele esquecer de tudo. Agora, como ela vai fazer isso, eu não sei. De repente, nosso garoto apareceu, mas tava com a Arunako e a Kari ficou se perguntando do porquê. Mas ele começou a falar que tem uma pergunta de um suposto amigo, um clássico. É dito que esse suposto amigo viajou com uma garota, mas acabaram ficando pra trás porque perderam o ônibus. Então tiveram que passar a noite juntos em um hotel. Mas a garota acabou agindo de uma forma bem estranha. E assim, meu filho, tu não tá sendo muito óbvio, não? A maluca ali atrás já percebeu tudo e com certeza a Arunako também. Mas por algum motivo ela ficou felizinha e saltitante, muito saltitante. O Whale continuou falando que quando as luzes se apagaram, a garota foi deslizando até a cama desse seu suposto
suposto amigo e dormiram abraçadinhos. Só que ela acabou dizendo eu te amo ou algo do tipo. Só que na manhã seguinte ela agiu com extrema frieza e foi embora sozinha, largou ele lá. E ele quer saber se Arunako tem alguma ideia do que isso significa. E ela fala que ele não tem nenhuma chance com essa garota. Parece que esse suposto amigo cometeu um gravíssimo erro naquela manhã. Talvez tenha deixado a garota muito envergonhada. Ou talvez ele tenha escutado errado, coisa do tipo, o coitado entrou em choque. Ele deveria deixar isso tudo pra trás e seguir em frente. Mas a coitada pensa que não é bem assim não que ela se sente. O Eio diz ter entendido, mas ele pensou que aquela garota odiava ele também. Ela sempre tava olhando pra ele feito uma louca e agia com frieza somente com ele. Olha a cara da Arunako, quem tá entendendo tudo. Mas ela responde que ainda não acabou não, calma lá. Talvez isso daí seja um tal de shuki shake, alguma coisa assim. É aquela parada de evitar a pessoa que você ama a todo custo. Com certeza essa garota aí deve ser uma grande tsundere. Então, se esse suposto amigo aguentar essa garota, com certeza ela vai acabar se apaixonando por ele. Na hora os dois ficaram surpresos. Como assim se apaixonar por ele? E Arunako fala que esse suposto amigo não deve ser contra isso não. E ele responde que de fato ela não tá errada não. Ele não é contra aquilo. A Kari ficou se tremendo todinha, acabou escorregando no telhado, a coitada caiu de bunda no teto. Nosso garoto foi correndo perguntar o que diabos ela tava fazendo ali em cima e por que ela tava nessa posição aí que tá mostrando a caçola, mulher. Oh, meu Deus. Pelo menos essa daí não parece aquela de velho que ela sempre usa no colégio. Ela foi tentar esconder, mas acabou caindo de costa. Deixa eu cair. Agora ela iria dessa pra melhor, mas nosso garoto conseguiu segurar ela e puxar ela pro seu peito. E ao invés de agradecer, ela fala que ele é muito chato e havia ido até ali meter a paulada na cabeça dele. Mas ela tava cansada e vai pra casa. Ô, mulher amargurada, Deus me livre. Na hora, Arunako percebeu tudo e eu pensando que ela já havia percebido. Agora ela também tava com raiva do Eio, não tem o que fazer. É, Protinha, coração de mulher é terra perigosa. Tempo depois, a Kari tava no shopping vendo um comercial onde é dito sobre uma lenda aí, uma lenda muito doida. Dizem que quando o último fogo de artifício explode no céu, o casal acaba se beijando, eu não sei. E ela pode roubar esse beijo usando lábios de verão. A louca já começou a se imaginar beijando o Eio, mas isso daí nunca vai acontecer, não vai mesmo. Mas logo pensa que isso daí é uma grande bobagem e foi embora. Mas olhou pra trás e se olhou pra trás, ela com certeza vai comprar. Ela pegou um só pra experimentar, mas quando iria passar nos lábios, a Shio apareceu chamando ela. Não só ela, como a Arunako também, que pergunta o que ela tava olhando. Hoje é dia de comprar o yukata. Ela ficou toda envergonhada e responde que não é nada não, mas o maldito comercial começou a tocar novamente. A Arunako ficou empolgada, ela não sabia disso não. Se ela fosse pro festival, com certeza iria chamar nosso garoto, ô menina atacante. Tempo depois, elas estavam lá escolhendo o yukata, mas a Kari percebeu que a Shio também tem sentimentos pelo Eio, agora lascou de vez. Ela viu o enfeite de cabelo e foi dar uma olhada e achou bastante fofinho, só que a Shio gostou também. E assim, pelo meu conhecimento de mulher, isso daqui já é o suficiente pra dar uma terceira guerra mundial e o mundo vai ficar pequeno. Eu tô falando, a Shio pediu desculpas, ela não queria escolher o mesmo enfeite de cabelo que a Kari havia escolhido. Afinal, aquele enfeite combina muito mais com ela do que com nossa garota de cabelo verde meio azulado. É dito que elas sempre saíram juntas desde criança. E muito raramente elas brigavam, sem falar que a Shio sempre foi muito generosa, dividia tudo com ela. Mas agora o negócio é completamente diferente, não tem como dividir uma pessoa pra duas garotas, não. Mas qualquer coisa eu tô por aqui. Tempo depois, a Kari tava lá mofando na grade de proteção e a Shio apareceu falando com ela, mas a menina tava no mundo da lua. Ela tava pensando como ano após anos, eles sempre foram juntos ver os fogos de artifício. E ela tava ansiosa por esse ano também. Mas do nada a Shio começou a falar que esse negócio de lenda de fogos de artifício é realmente verdade. Nesse dia ainda mais casais ficam juntos e coisa do tipo. Mas a Kari responde que não tava preocupada com isso não. Afinal é o grupo habitual de sempre que vai ver os fogos. Só que de repente o clima ficou muito pesado. A Shio disse que esse ano ela queria ver os fogos de artifício somente com o Eio. Na hora a Kari ficou surpresa, viu 3 metros de olho, mas não tinha muito o que fazer, então, né, meio relutante, ela apenas disse que iria apoiar esses dois. Só que a Shio notou e perguntou se ela realmente estava bem com aquilo. Afinal, ela não quer acabar ignorando os sentimentos da sua melhor amiga. Gritando, ela pergunta se a Kari não quer ver os fogos de artifício sozinha com o Eio também. Na hora, a coitada começou a lembrar de todos os momentos que ela passou com ele. E ela responde que sim, também quer passar sozinha com ele. A Shio, coitada, ficou em choque, mas ela já suspeitava que a Kari também sentia algo por ele. Uai, mas assim, do nada ela ficou aliviada, finalmente havia tirado um peso do peito. Mas a
Kari não tava entendendo porcaria nenhuma. Será que ela ficou doida também? A Shio responde que ficou aliviada porque sua amiga de infância também é apaixonada pelo mesmo amigo de infância que ela. Tá bom. Elas deram as mãos e combinaram ficar sem ressentimento. Mas de agora em diante, elas não irão dividir absolutamente mais nada. Até porque dividir nosso garoto no meio não vai dar muito certo, não. Aliás, ele tava lá, como sempre, lendo a sua comédia romântica. Vai viver, rapaz. Então, o dia do festival finalmente havia chegado. E a chuva de fogos de artifício começa às 8 horas da noite. E isso vai decidir o destino do amor da Kari e da Shio pelo nosso garoto. Bom, a Shio disse isso, mas ela não sabe o que estava fazendo, coitada. Ela teve muitas e muitas chances de convidar ele, mas não conseguiu. Logo pela manhã, bem cedinho, ela tentou convidar ele, mas ficou tímida na hora e falou uma coisa totalmente diferente. E agora ela não tá conseguindo reunir coragem pra convidar ele. Mas de repente, o Whale pegou no bracinho dela e mandou ela tomar cuidado pra não acabar se perdendo. Então ela foi por tudo ou nada e tentou convidar ele, mas o trouxa interrompeu falando que ela não tem costume de andar nesse negócio aí, é perigoso cair. Agora foi a vez da Kari e ela quase conseguiu. Foi sabor? Quase. Porque do nada ela xingou o coitado. A Shio foi correndo e deu um abraço nela. É muito difícil convidar ele pra sair. Ainda mais quando tem um coração duro igual uma pedra. Só que já é quase 8 horas e desse jeito não vai dar tempo, não. A Shio começou a empurrar a Kari e a Kari começou a empurrar a Shio. E ninguém tava com coragem de ir primeiro. Vai que é recusada. O Eio apareceu ali perguntando o que diabos elas estavam fazendo. Aquilo dali é um festival. É dia de comer até não aguentar mais. O coitado começou a agir estranho e ia comer feito um condenado. Ele não sabia o que estava acontecendo ali e assim era o único jeito de aliviar aquela tensão no ar. O coitado comeu tanto que quase bateu as botas engasgado. Exatamente como no passado, as duas começaram a rir. Entretanto, elas estavam ficando sem tempo. Então elas tomaram coragem e tentaram falar, mas falaram pela metade. Ele pergunta como assim só nós duas? Ele entendeu que elas estavam querendo se divertir juntas e deixar ele de escanteio, então foi embora. Mas de repente elas puxaram ele pelo braço e disse que queriam assistir os fogos de artifício sozinhas com ele. Uma com ele e a outra com ele também. Então ele vai ter que se dividir aí. Vai ser complicado. Então ele vai ter que escolher uma delas até as 8 horas da noite. A Shio vai ficar na frente do portão Tori, enquanto a Kari vai ficar na frente do santuário na entrada sul. E foram embora. Agora o coitado tava todo lascado. Certamente eu iria embora. E se você quiser ver o que é que ele vai fazer pra se dividir em dois, deixa o like aí pro próximo vídeo. E se inscreve também, né? Ativa o sininho aí pra receber a notificação. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe.